Galera, saudações vascaína. Vamos falar aí de ontem. Mais um vexame que o Vasco faz a gente passar. Confesso para os senhores e senhoritas aqui do canal falando de Vasco, que ontem, se eu conseguisse gravar, sairia meia dúzia de palavrões, o estresse que só, né? Todo aquele sentimento de potência, estresse, tudo que há de errado, cara, que pode acontecer na vida de um ser humano. Eu ia discorrer tudo num vídeo. Conforme alguns colegas, parceiros aqui do canal, né, falando de Vasco, até falei com eles, eu entrei até no meio da live, eu estava ontem, né, dando aula de jiu-jitsu, a aula terminou até um pouco tarde, acabei não vendo o jogo todo, mas acompanhando pelo telefone. E o Lucas Piton, agradecer aí o Lucas Piton, mais uma vez, com a sua infantilidade, provocar aí a reação de um 4-0, que talvez com ele ou sem ele aconteceria da mesma forma. Até porque a gente sabe que o Lucas Piton é uma avenida, né? Ele passa ali sempre, ali, tombando bola nas costas o tempo inteiro. Os lances que a gente viu dentro de campo, falando tecnicamente, como é que um cara, né, ele consegue cabecear, bater a bola no peito, ajustar a bola para o companheiro bater para fazer o segundo gol do Vasco, com 5 marcadores em cima e não conseguindo tirar a bola do cara. Maurício Lemos, vergonhosamente, fazendo um pênalti, ajeitando a bola de bunda para sair o gol dos caras. Gol anulado. Falha do João Vitor em todos os aspectos. Senti pena ontem do Verratti, senti pena ontem do PH, né? Tietê, gosto muito do futebol de Tietê, mas não dava, porra. O cara tava caindo sozinho no chão. E não dá, cara, não dá. Nitidamente não dá. Vão botar a culpa na altitude, vão botar a culpa que tava faltando ar, vão botar a culpa em tudo, só não vão botar a culpa aonde tem que ser, de fato, direcionado. Vão querer botar a culpa no Fernando Diniz, que para mim, um dos maiores erros que ele cometeu não foi ter tirado o Verratti, porque eu entendo que aqui no Brasileirão, todos os times ficam com -1, tira o atacante, irmão. Vai defender e vai ficar ali, cara. Quem sabe pega uma bola aí de um contra-ataque, consegue finalizar, mas o Verratti é um cara que funciona com 11 jogadores em campo. E jogar com o Verratti com 11 em campo já se torna -1. E agora você tem um expulso, não faz sentido manter. Então, para mim, o erro do Fernando Diniz foi aí. E, cara, eu tento entender de todas as formas, possivelmente, tentar entender a mente do Fernando Diniz. Mas, cara, eu quando olho pro time titular e quando olho pro banco, porra, não tem o que fazer, cara. O Lucas Freitas errando por demais, o João Vitor já tá fazendo mais do que hora extra, porque é um ativo aí do Carlos Pitangueira, com certeza, né? Como dentre outros jogadores aí que é do Carlos Pitangueira, Paulo Pitangueira, Carlos Pitangueira, o Pitangueira, o mesmo agente lá do Léo Jardim, que tá aí o porquê a renovação e tanto encheção de saco em cima do Léo Jardim para renovar com o Vasco, e o Léo Jardim não querendo. Tá aí também a resposta. É muito complicado a gente discorrer agora nesse momento, botar a culpa nos jogadores. Cabaço foi o Piton, de fato, mudou todo o jogo ali. O Vasco vai tomar um golzinho no acréscimo no primeiro tempo. Segundo tempo, os caras dão baile. E a gente tá falando do Independente Del Valle, que é um cara que sempre deu sufoco a times grandes do Rio. Tá? Dá trabalho para outros times do Brasil. Não vai dar trabalho pro Vasco? Tá de brincadeira, meu irmão. Eu canso de falar aqui, infelizmente, você torcedor raiz igual a mim, você vai entender o que eu vou te falar. Vasco foi grande, sua história é a única coisa que mantém a palavra grande, tá? E no nosso conceito, quando a gente fala de Vasco, cara. Mas
infelizmente, diariamente que a gente traz aqui no canal Falando de Vasco, e dentre todas outras, né, outros canais do YouTube que falam de Vasco, a indignação é essa. A gente não tem conteúdo positivos para poder falar de Vasco, a não ser um impeachment. Não pode ser feito. A única coisa que pode ser feito é, Pedrinho, cara, abre mão de ser presidente, cara. Entrega o cargo. Já passou de estar feio. Não dá para você, não dá para a gente entender o que você está fazendo politicamente está correto. Você é jornalista, você fez alguns cursos da CBF para arbitragem, de marketing, que inclusive teu Instagram aí já é até bloqueado, porque marketing parece que você não entende porra nenhuma. Não se pronuncia, não fala, não chega junto, não dá voz, é enviado de Deus, Deus que te colocou dentro do Vasco da Gama. Eu não acredito que Deus esteja penitenciando os torcedores, cara, da forma que está penitenciando através de você. Porra, então você é uma praga do Egito, meu irmão, só pode, enviado por Deus. Então você é uma praga do Egito, entendeu? Que o que você está fazendo com os torcedores vascaínos, tu está conseguindo superar o Jorge Salgado. E quando eu falo que você consegue superar o Jorge Salgado, porque de fato, se a gente trazer umas estatísticas aqui, o que aconteceu com o Jorge Salgado e quando eles permitiram a 7771 Partner entrar no Vasco, eles ainda conseguiram alguma coisa a mais do que o que você está fazendo. O Vasco está em recuperação judicial e estamos eliminados da Sul-Americana, porque eu, sinceramente, como torcedor, raiz, não acredito que com esse elenco e todos os cabeças de bagre que se encontram tanto no banco de reserva e quanto os titulares, o Vasco está longe de fazer 5 gols em cima do Del Valle, em São Januário. O Vasco está longe de semana que vem fazer 4 gols para empatar. E se levar para os pênaltis, a gente passa. Tá longe, cara. Trouxa sou eu, que eu vou numa bet da vida, eu boto lá R$10. Tá entendendo? Que tava pagando R$146. Tá? Não tô fazendo divulgações de bet, não, tá? Até porque eu não sou patrocinado. Quando eles patrocinar, a gente abre a boca aqui e fala. Tô nem aí, tá? Mas, pô, eu sabe, acreditando numa possível vitória de 1-0. Porra. E, infelizmente, o Fernando Diniz sai vaiado, meu irmão. Fernando Diniz sai xingado. Pô, mas coloca no lugar do cara, meu irmão. Prometeram para ele contratações e na sua coletiva ele vai falar de uma forma, né, carinhosa, que prometeram e não deram. Falou para ele que dia 21, 22 teria já contra o Botafogo, já teria reforços. E me chegou um meia. Um cara de 33 anos de idade, que na minha conjectura é um cara bom, mas não vai resolver o problema do Vasco, porque está basicamente quase 2 anos sem jogar. Sabe, refugos de lesionado, refugos de ex-atleta. Eu não tenho como acreditar numa gestão com Amoedo, com Pedrinho e toda essa corja, tá, de cima para baixo, tá? Que os caras, além de aproveitar as viagens para ficar fazendo compras, né, que eu também não tenho nada contra, entendeu, do Felipe aí, dentre outros aí, eu não acredito que o escalão de cima para baixo, de todos os nomes que a gente pode mencionar, que eles sim são os responsáveis, vai fazer alguma coisa diferente no Vasco para acontecer, e não vão e não estão fazendo, não vai fazer, porque a maior desculpa que eles podem estar dando para o torcedor vascaíno é essa. Entramos na recuperação judicial, não temos dinheiro para contratar, e a gente só vai contratar sem fazer maluquice, esforço, como o Pedrinho falou, entendeu? Isso que dá para trazer. Galera, Vasco não consegue trazer jogadores da Série B, assim como foi o Yuri Lara, que era da Série B, e quando chegou no Vasco, foi um baita de um meio de campo, quase comparado ali, tá, nas suas polivalências, com o Guinazu. Ô, saudade! Não, vamos trazer Thiago Mendes, pô. Hugo Moura, vamos testar na zaga, porque a gente só tem bosta na zaga. Maurício Lemos, João Vitor, que é um cara que não deve mais respeito ao Vasco. Ele não merece vestir a camisa do Vasco. Se eu pudesse fazer uma campanha contra a vida, tá entendendo?
desse jogador João Vitor, eu faria uma campanha, sai fora do Vasco. Não me interessa quanto ele custou, isso aí foi cabacice, foi lavagem de dinheiro, isso aí foi oportunismo para ambas partes contratar um jogador que no final pro Vasco vai sair por 50 milhões. Entendeu? Que há uma dívida ainda com o Porto. É muito complicado, cara. De tudo que a gente vê no Vasco. Tomou uma sapatada do Botafogo, jogando nada, 30 dias não foi suficiente para treinar com o Vasco. Eu não entendi o que significa 30 dias para o Vasco sem ir para o Mundial de Clubes. Não entendi. Sinceramente. Não entendi a performance do Vasco contra o Botafogo, que vendeu o mando de campo. Não entendi qual foi a performance do Vasco contra o Del Valle ontem. O time desaprendeu a jogar. Eu não sei o que vocês treinaram. Vocês treinaram? O que vocês fizeram no seu treinamento do Moacir Barbosa? Eu não entendi. Sabe, relances de 1 minuto, 2 minutos que a Vasco TV eu coloco pra gente assistir, deve ser só os freelance, cara, de treinos antigos. A data é atual, mas deve ser treinos antigos. Porque eu não entendo aonde discorre treinamentos para um time que quando entra em campo não sabe jogar. E claro, com certeza, a gente tem que acreditar que o Felipe Coutinho, tá? A gente tem que acreditar, porque para mim é uma baita de uma coincidência. O cara acabou de renovar, se machucou e não vai jogar contra o Del Valle. Tá de sacanagem com minha cara. Até parece que eu sou burro o suficiente para cair nessa lorota. Que é o panturrilha direita ele sentiu. Porque ele já fez isso em outros jogos. Sabendo que o Vasco ia perder feio, para ele não constar nesse elenco que vai perder feio, tô machucado. Pai, fez isso contra o Ceará. Tá de brincadeira vocês. Aí vai jogar contra o Grêmio. Novinho em folha. Novo em folha. E sem contar que o Alex Teixeira é um dos caras que vai resolver o problema do Vasco. Porque a diretoria entende que o Alex Teixeira e dentre outros jogadores vão resolver o problema. Olha só como é que funciona. Jean Davi custou para o Vasco 8 milhões. Benjamin Garré custou para o Vasco 15 milhões. O Lloyd Augusto custou para o Vasco 9 milhões. Maxime Rodrigues, que está emprestado para o time da MLS, custou para o Vasco 9 milhões. E o Nuno Moreira, tá? O português que veio da Casa Pia, custou para o Vasco 22 milhões, totalizando 63 milhões. Sabe por que não tem dinheiro para contratar? Porque o Vasco contratou meia dúzia de cabeça de bagre, que quando o Fernando Diniz olha para o banco, ele fala, putz grilo, e agora? O que eu vou fazer? Porque você vê a anulação do Fernando Diniz quando ele tenta botar o Benjamin Garré, mas não consegue. Joga 5 minutos. Cara, é desespero total para o técnico que aceitou vir, lamentavelmente, não é culpado, tá? Essa é a minha opinião, deixa a sua aí. E lamentável ver o time que o Fernando Diniz acredita que ele pode extrair leite de pedra. E tá difícil, irmão. Enquanto isso, ó, o relógio passa, o tempo passa, melhor dizendo, a ira do torcedor vascaíno se aumenta e as humilhações também. A gente que há 2 a 3 anos atrás estava zoando o Flamengo, tomou um baile do Del Valle, a gente zoando lá que eles apanharam do suco do Del Valle, agora foi a vez do Vasco, pô. Agora foi a vez do Vasco. Então não tem o que falar de parte técnica, porque não existe. Não existe. Como é que se treina um time desse? Então, na cabeça dos caras, Alex Teixeira, Benjamin Garré, Jean David, tá entendendo? Lloyd Augusto, Maxime Rodrigues saiu. O único que consegue resolver alguma coisa com o Vasco, que ontem jogou muito mal, tá entendendo? Exatamente porque ele não tinha aquele aporte do Felipe Coutinho que ajuda a melhorar um pouco o futebol. E o Pitó que foi expulso, é o Nuno Moreira, cara. Que desses 63 milhões que o Vasco gastou, os 22 milhões é o único aporte que o Vasco gastou que está funcionando, que já entrou como titular no Vasco. O resto, cara, é resto. Entendeu? E aí eu preciso debruçar em dizer para vocês, torcedores vascaínos e torcedoras, que Souza com 36 anos, Alex Teixeira com 35 anos, Felipe Coutinho com 33, Tietê com 33, Jean Davi com 33, são os caras da velharia
como a gente fala, né, no teor militar, né, são patrimônios tombados, meu irmão. É patrimônio tombado. Os caras não vão resolver o nosso problema. Porque, além de não ter futebol, tá bichado. E não tá bichado, não tem futebol. O time do Vasco é lento. O time do Vasco é retranqueiro, só joga para trás. Fernando Diniz, a gente sabe, entende a proposta dele, mas ele precisa de jogadores. A gente estava pensando que precisava de quatro jogadores para o Vasco. 2 de ponta, lateral direito e lateral esquerdo. 2 centroavantes de ponta. E zagueiro, meio de campo. O Vasco não precisa de 4, o Vasco precisa de um time. Exceção, eu salvo o Léo Jardim, que é o goleiro. Exceção, eu salvo o Verratti, tá? E salvo o PH, na minha conjectura. Eu não sei a sua. Por quê? Ryan abaixo. Coitado do GB. Pô, moleque, coitado do GB, cara. Coitado. Tá? Não tem culpa no cartório. O DVD tá voltando agora, pô. Não tem como o cara chegar, estourar a boca do balão. Não tem como. Mas mostrou muito mais em pouco tempo de campo que ele é muito mais efetivo do que o Verratti, cara. Por que eu tô falando isso? Porque ontem o jogo era pro Verratti ter saído e deixa o GB. É -1 retranque, tenta contra-ataque, porque o Ryan e o GB são caras de corrida. O DVD meio machucado é um cara de corrida. Mas é complicado. E agora falando a parte da humilhação, descorre em todos os grupos a humilhação que o Vasco passou, que vocês da diretoria, da prateleira de cima para baixo, estão cagando e andando. Ninguém quer vender nada pro Vasco, porque o Vasco é caloteiro, tá pegando as dívidas e botando nessa recuperação judicial para começar a pagar a longo prazo, a partir do ano que vem, para pagar em 10 anos. Ninguém vai querer vender pro Vasco, irmão. Ninguém. E é por isso que o Vasco vai entrar no mercado para tentar comprar jogadores aí, tá? Jogadores de outros clubes pequenos que a gente não conhece. É muito complicado, entendeu? É uma força, uma resistência para um jogador chegar aqui no Vasco. É por isso que vocês não conseguem contratar, porque ninguém quer vir, porque o Vasco não paga. Ah, mas o salário tem dia, é o mínimo que vocês podem conseguir fazer, já que vocês não estão pagando nada, porque está na recuperação judicial. Então tem que ter dinheiro no mínimo para pagar os jogadores, os direitos de imagem deles. Pô, o torcedor também não é burro. Agora, outra coisa também que eu quero cobrar na minha época lá atrás, quando eu fazia parte, entendeu, de uma torcida organizada, não vou mencionar o nome de nenhuma delas, porque eu respeito, eu já fiz parte, e eu respeito todas elas. Eu respeito a instituição que um dia eu participei, e também respeito também todas as irmãs, co-irmãs. E eu não entendo o porquê ninguém cobra nada. Tava lá, cara, alguns membros, tá certo, lá em Quito, Equador, é difícil lá, entendeu? Dinheiro, grana, viagem, pô, eu sei. Mas aqui, no outro dia seguinte, já tinha que estar barulhando lá, cara. Tinha que estar fazendo barulho. Tem que estar cobrando. É um presidente que não manifesta, é um CEO que não se manifesta, é um diretor de futebol que não manifesta, é um diretor... Ninguém se manifesta, departamento nenhum se manifesta, não corpo de benemérito, ninguém dá uma satisfação pro torcedor vascaíno. Mas enxoval de Vasco vende, falar que a data é tal dia tem a venda da camisa do Vasco. Entendeu? Porque nós temos que encher o caldeirão, e isso aí tem que ser venda de ingresso pontualmente. Agora, a nossa vergonha fica para nós. A minha filha vai nascer agora. Será que eu tenho alguma motivação para chegar para minha filha e falar, seja torcedora vascaína? Não tem, meu irmão. Eu não vou fazer minha filha ser torcedora vascaína pelo que o Vasco foi lá no passado, que a história foi linda e bela. A minha filha não vai viver no passado. Minha filha vai viver hoje, cara. E o que o Vasco pode dar para minha filha? Porque você pegar meia dúzia de torcedores vascaínos, fazer um videozinho bonitinho e botar nas redes sociais da TV Vasco, é mole tentar entender que todo mundo quer ser vascaíno. Mentira! Tem torcedores, e eu também não vou culpar, que está desistindo de ser vascaínos.
Eu vejo comentário de outros colegas do YouTube, que a galera que são inscritas nos canais deles falando que perderam as forças de torcer para o Vasco. Eu não consigo, muitas das vezes, trazer um vídeo aqui para você, porque é difícil chegar para você e até para mim falar de Vasco. E eu, comecei esse ano acreditando que tudo ia mudar. Essa tatuagem aqui do Vasco, que eu fiz o Almirante, a embarcação, caramba, 4. Meu irmão, eu fiz uma promessa que se o Vasco sair da Série B para a Série A, eu faço tatuagem do Vasco. Pô, olha só, cara, enquanto outros torcedores estão fazendo tatuagem de campeões brasileiros, campeões da Sul-Americana, campeões da Copa do Brasil, eu estou fazendo para sair da Série B para a Série A. E volto a dizer, como no vídeo anterior, vou deixar a descrição aqui, como eu falei ontem, a nossa missão como torcedor vascaíno é pegar a calculadora daqui a 5, 6 rodadas e começar a fazer as contas, cara. Se a gente vai ou não vai ser rebaixado. Porque a Sul-Americana acabou para nós. Por um outro lado, perdeu para um time forte. Beleza, tranquilo. Melhor do que perder para o Puerto Cabete, que foi uma outra vergonha. Melhor do que perder para o Criciúma, que foi uma outra vergonha dentro de casa. Melhor do que tomar de 6-1 do Flamengo, que foi uma outra vergonha. Pelo menos perder para um time que está acostumado a amassar os grandes aqui. Não vai amassar o pequeno? Vai amassar, pô. Então, perdeu, foi desclassificado para um time bom. Que a Sul-Americana para eles dê continuidade. E a gente foca no Brasileirão. Detalhe, ainda tem um CSA. Tem um CSA ainda, Copa do Brasil, ainda esse mês. Se eu não me engano, é dia 30. Se não ganhar do CSA lá, não vai ganhar do CSA aqui. Porque o time do Vasco é medíocre. A imagem do time, tá, dentro de campo, se resulta totalmente, 100% na presidência e toda a diretoria do Vasco. E seu Pedrinho, que fez milhares e milhares de promessas para o Vasco da Gama antes de entrar como presidente, você não conseguiu cumprir uma. E o que você fez que ainda consegue tirar ainda, tá? Consegue tirar ainda algum tipo de elogio de alguns youtubers, tá? Que era óbvio do Vasco fazer essa manobra, que é a recuperação judicial. E o setor jurídico do Vasco, que é fortíssimo, tirar 7777. Agora, complicado o que vocês estão fazendo, porque vocês estão fazendo de tudo para sair exatamente o que falou um da diretoria de vocês, que a Série B pro Vasco, foi esse ano que ele comentou, tá? O Luiz Barbosa. De todo, a Série B pro Vasco não é ruim. Vocês estão fazendo isso acontecer mais uma vez com o Vasco. Mais uma vez vocês estão fazendo isso. Eu bato palma para todos vocês do alto escalão do Vasco. Todos vocês. Tá? Não saiu o estádio, não saiu os jogadores, não saiu negociações positivas para o Vasco, contratações. Eu vejo o time ferrados, devendo até a alma, conseguiu contratar. Devendo até mais do que o Vasco, conseguir contratar jogadores de peso. Tá? Eu vi o Santos saindo da Série B contratando Neymar. Tá? Eu vejo o Corinthians aí devendo Deus e o mundo, em todo enrolado com processo, todo enrolado com bet, todo enrolado com facção, contratar o Memphis Depay. Eu consigo ver times na merda. Detalhe, tá? Detalhe, fazendo altas contratações, mas eu não consigo ver o meu Vasco, que vocês mesmos cansam de dizer que Vasco é um processo e a gente vai conseguir, e esse ano a gente vai ficar entre os cabeças. O CEO do Fortaleza, para mim, foi um dos maiores, cara, que eu posso dizer, em rede social, que teve culhão. O cara foi macho, o cara foi brabo. E chegar em rede social e dar uma satisfação para os torcedores do Fortaleza, que foi o CEO, o Marcelo Paes. Esse ano a gente
Infelizmente, a nossa realidade é ruim, o resultado não está chegando, vamos mudar postura, cabeça vai rolar, vamos mudar de tudo. Ontem o Vojvoda foi mandado embora. Quem não quer jogar, a gente vai tirar, a gente vai renovar, a gente vai fazer acontecer e esse ano a gente vai lutar para não ser rebaixado. Foi a maior satisfação desse ano que eu pude ver um diretor, tá? Um diretor chegar para os seus torcedores, para a torcida do Fortaleza, tá? Uma satisfação, entregando para os... Foi macho, foi homem. Agora a gente tem um enviado de Deus. Eu vou falar para você no Antigo Testamento, no Pentateuco aí, o que Deus já enviou para o povo que era rebelde. Não é possível que a gente seja rebelde, ao ponto de Deus enviar uma praga chamada Pedrinho, para nos amaldiçoar, tamanho da vergonha que ele tem feito a gente passar. Tá? Vou encerrar o vídeo aqui. Amanhã a gente volta com mais informações. Outra coisa, João Vitor, quando tu descer do ônibus fazer cara feia, você ficar lá zumbando da cara dos jogadores, a partir de hoje, eu vou ser um dos maiores perseguidores do seu ministério, tá? Como jogador de futebol. Por onde tu for passar, seu infeliz, tu respeita a camisa do Vasco da Gama e a sua torcida. Se a gente está indignado e xingando você, é com todo direito e toda razão, tá? Ao ficar fazendo, não é a primeira vez que você faz isso com o torcedor vascaíno. E seu nome agora está marcado. A gente vai te perseguir.